Com o falecimento de nosso amado profeta, o presidente Thomas Spencer Monson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, um novo presidente deverá assumir o mais elevado cargo no reino de Deus na terra. Neste vídeo, vou explicar como a sucessão acontece. O presidente da igreja é o apóstolo sênior, ou seja, o portador do sacerdócio que possui por mais tempo o ofício de apóstolo. É o profeta de Deus para o mundo todo. Detém todas as chaves necessárias para a salvação da família humana. Ele é o líder máximo da igreja e age sob a direção e inspiração direta do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo mais antigo em tempo de chamado, não necessariamente em idade. Hoje é o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, o presidente Russell Nelson. É ele que será o presidente da igreja. Não há mistério nisso. Essa é a maneira que o Senhor determinou. Não é necessária eleição, não é preciso uma revelação especial. E por dois motivos básicos. Primeiro, todos os apóstolos são profetas, videntes e reveladores e possuem as chaves e a autoridade. Só que a plenitude dessas chaves só se torna operante caso ele se torne um apóstolo sênior. Segundo, uma revelação específica já foi dada pelo Senhor Jesus Cristo, como eu vou contar a seguir usando a história da igreja. O primeiro presidente da igreja, após a restauração do evangelho nesses últimos dias, foi Joseph Smith. Ele foi um líder notável, porém foi assassinado bem jovem, em 1844, quando ele tinha apenas 38 anos de idade. O controle e direção do reino de Deus foi dado ao Quórum dos 12 Apóstolos, de acordo com a vontade do Senhor, e o presidente dos 12 na época, Brigham Young, guiou a igreja. Mais tarde, em 27 de dezembro de 1847, vários anos após a morte do profeta Joseph Smith, Brigham Young foi apoiado como segundo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Brigham Young presidiu a igreja por muitos anos e em 4 de setembro de 1877, a igreja voltou a ser dirigida pelos 12. O elder John Taylor presidiu a igreja. 3 anos depois, ele se tornou o terceiro presidente da igreja. Com a morte do presidente Taylor, a igreja voltou a ser presidida pelo Quórum dos 12 Apóstolos. E 2 anos depois, se deu a sucessão, onde o presidente Ilford Woodruff se tornou o 4º presidente da igreja. Vocês estão percebendo que entre o chamado de um presidente da igreja e outro, há um grande intervalo temporal, vários anos. Mas isso está para mudar. Quando o presidente Ilford Woodruff falece, os 12 assumem novamente a presidência. Entretanto, aconteceu algo muito importante. Quando o presidente Lourenço Snow recebeu a notícia da morte do presidente Woodruff, e ele era o presidente do Quórum dos 12 Apóstolos, ele foi até o templo. Enquanto ele estava caminhando por um dos corredores, ele viu diante de si, parado acima do chão, o Salvador do mundo. Foi-lhe dito que ele seria o sucessor do presidente Woodruff. E ele foi instruído a prosseguir avante sem demora e reorganizar imediatamente a primeira presidência da igreja, sem esperar tanto tempo como havia acontecido até então. Um intervalo de muitos anos. A primeira presidência, portanto, foi reorganizada sem demora. Assim, a partir dessa sucessão, do 4º para o 5º presidente da igreja, a reorganização da primeira presidência geralmente acontece 1 semana após a morte do presidente da igreja. O presidente Boyd Packer explicou como foi a sucessão do presidente Gordon B. Hinckley para o presidente Thomas S. Monson. Ele disse o seguinte: pouco depois do falecimento do presidente Gordon B. Hinckley, os 14 homens, os apóstolos, que haviam recebido as chaves do reino, reuniram-se na sala superior do templo para reorganizar a primeira presidência da igreja. Não houve qualquer dúvida sobre o que fazer. Não houve hesitação alguma.
Sabíamos que o apóstolo mais antigo seria o presidente da igreja, e naquela sagrada reunião, Thomas Spencer Monson foi apoiado pelo Quórum dos 12 Apóstolos como presidente da igreja. Ele escolheu, então, seus conselheiros. Assim como o presidente Monson, seus conselheiros foram apoiados. Os 3 membros da primeira presidência foram ordenados e foi-lhes conferida a autoridade. O presidente Monson recebeu a autoridade específica para exercer todas as chaves do sacerdócio. Como prescrevem as Escrituras, ele é o único homem na terra que tem o direito de exercer todas as chaves. Porém, todos nós, como apóstolos, as possuímos. Há um homem entre nós chamado e ordenado que se torna o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. O homem que ocupa essa posição há anos vem sendo apoiado como profeta, vidente e revelador. O presidente Thomas S. Monson era o 16º presidente da igreja. Agora, o presidente Russell M. Nelson se tornará o 17º presidente da igreja. Em abril de 2018, vamos participar de uma assembleia solene, tendo o privilégio de apoiá-lo como novo presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo onde explica a sucessão. Se ficou alguma dúvida, por favor, me envie uma pergunta aí pelos comentários ou por mensagem, eu vou procurar sanar. Também deixei alguns artigos úteis no blog, acessem lá e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!